Imagine-se caminhando pelas margens de um rio caudaloso, sob um céu encoberto e pesado, como se a própria natureza guardasse um segredo. O ar está impregnado com o cheiro de terra molhada e especiarias distantes. Você ouve vozes em uma língua que não reconhece, mas que carrega uma musicalidade hipnótica. À sua frente, muralhas imensas se erguem, cobertas por estandartes coloridos. Este é o coração de um império que um dia foi capaz de desafiar Roma e que agora quase ninguém lembra que existiu. Seu nome era Império Parta, uma potência que por séculos foi o pesadelo do Senado romano. Eles não se viam como súditos de Roma. Pelo contrário, consideravam-se guardiões de um mundo oriental tão rico e sofisticado que os legionários estrangeiros não passavam de bárbaros armados. Mas como um reino tão poderoso pôde simplesmente desaparecer das páginas da história? Você está na cidade de Ctesifonte, capital dos Partas. O sol da tarde reflete nas cúpulas douradas e nas fachadas, decoradas com relevos que contam batalhas e alianças. O mercado é um labirinto de aromas, incenso, tâmaras secas, tecidos tingidos de púrpura. Comerciantes vindos da Índia, da China e das montanhas do Cáucaso se misturam, trocando seda por prata, especiarias por armas. Ao contrário dos romanos, os partas não construíam impérios com estradas e colônias militares. O poder deles se sustentava em velocidade e mobilidade. Imagine cavaleiros arqueiros atravessando as planícies como o vento, disparando flechas mortais enquanto recuavam. A lendária flecha parta, que fez Roma sangrar no deserto. É impossível falar deles sem lembrar da Batalha de Carras, no ano 53 a.C. Você ouve o som abafado de tambores, o tropel dos cavalos e os gritos em latim cada vez mais desesperados. Marco Crasso, o homem mais rico de Roma, leva seu exército para enfrentar os partas e volta para casa apenas como uma história de terror. Naquele dia, Roma perdeu mais de 20.000 homens. Um desastre que mancharia seu orgulho por gerações. Mas o segredo dos partas não estava apenas na guerra. Enquanto Roma gastava fortunas em campanhas militares, eles controlavam o que realmente importava, as rotas comerciais da Rota da Seda. Por suas estradas de areia, passavam mercadorias e informações que podiam mudar o destino de reinos inteiros. Nada cruzava o deserto sem que o rei parta soubesse. A política deles era como um tabuleiro de xadrez vivo. Ao invés de governar com mão de ferro, permitiam que regiões e cidades mantivessem sua própria cultura e líderes locais, desde que reconhecessem a autoridade do trono parta. Isso fazia o império parecer quase invisível, mas letal quando provocado. À noite, Ctesifonte se transformava. O calor do dia se dissipava e a cidade ganhava vida sob o brilho das lamparinas. Você caminha por ruas estreitas, ouvindo músicos tocando alaúdes e contando histórias de reis e heróis. Há uma sensação de eternidade no ar, como se aquele império fosse indestrutível. No entanto, mesmo gigantes podem tropeçar. Com o passar dos séculos, as disputas internas começaram a corroer a força dos partas. Famílias nobres se rebelavam, províncias inteiras tentavam se tornar independentes. E como um animal ferido, Roma percebeu a fraqueza e voltou para atacar. Mas não foi Roma quem deu o golpe final. Do leste, ergueu-se uma nova potência, os Sassânidas. Um povo que compartilhava raízes culturais com os partas, mas que tinha ambições muito maiores. Em uma série de guerras rápidas e brutais, eles derrubaram a dinastia Arsácida e tomaram seu lugar como novos senhores da Pérsia. O desaparecimento do Império Parta não foi como a queda de Cartago ou de Pompeia. Não houve uma destruição em chamas que todos pudessem testemunhar. Foi mais como o apagar lento de uma vela em um quarto escuro. Seus reis foram esquecidos, seus exércitos dispersos, e até suas cidades foram absorvidas por novas culturas.
Hoje, caminhar pelas ruínas de Ctesifonte é como ouvir um eco distante. As paredes gigantes ainda estão lá, mas em silêncio. O vento sopra por corredores vazios, onde antes marchavam soldados e onde mercadores gritavam preços. Você quase consegue sentir as sombras daqueles que um dia dominaram a metade oriental do mundo conhecido. E talvez esse seja o verdadeiro mistério, como um império que resistiu por quase 5 séculos contra Roma, a máquina de guerra mais temida do mundo antigo, pôde ser reduzido a notas de rodapé nos livros de história. Será que a memória coletiva simplesmente decidiu esquecer? Ou será que os vencedores escreveram a narrativa para que os partas nunca fossem lembrados? Enquanto você se afasta das ruínas, o sol poente pinta o horizonte de vermelho e ouro. A terra parece guardar segredos, e você sente que cada passo ecoa histórias que não foram contadas. Talvez os partas não tenham desaparecido completamente. Talvez eles apenas estejam esperando que alguém como você se lembre. O Império Parta pode ter sumido do mapa, mas sua sombra ainda se estende invisível sobre o mundo que conhecemos. E agora você carrega consigo esse fragmento de história que a maioria esqueceu, mas que, por um instante, voltou a respirar. E agora, cabe a você escutar os ecos do passado.